Glória a Deus, boa noite, tudo bem? Quero saudar a todos com a paz e a graça infinita de Deus sobre todos nós, que Deus abençoe com toda sorte de bênção das regiões celestes em Cristo. Vamos para mais um Pão na Mesa, uma mensagem do céu, mensagens gravadas em vídeo para o nosso conhecimento, crescimento e elevo espiritual. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando e falando com você através da revelação da palavra Rema. A palavra se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 43 em diante, que diz assim: No dia seguinte que Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Porque te disse vir-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra. João, no seu prólogo, ele inicia falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isto é, ele criou todas as coisas, inclusive a sua vida, a minha vida. Ele, o Verbo vivo, o Verbo encarnado. A Bíblia diz que o Verbo se tornou carne, isto é, Cristo, Jesus Cristo. O Verbo é substantivo de poder e autoridade. Por isso ninguém tem mais autoridade, ninguém é detentor de todo poder como ele. Mas ao vir à terra, o apóstolo Paulo diz que ele não se usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, se despiu da sua glória, se despiu da sua deidade para vir como um homem simples, um homem comum. Como Filipe disse, filho de José, carpinteiro, como era conhecido Jesus, mas também era o Filho de Deus enviado à terra. O texto fala que no dia seguinte Jesus quis, isto é, que Jesus ir a Galiléia. Ele não foi em vão, ele tinha uma missão, a missão vocacionar, dar continuidade à vocação ministerial dos seus discípulos. E aqui vemos Filipe. Filipe, o seu nome significa aquele que ama cavalos. E Filipe era um atleta, um corredor. Não à toa o Espírito mandou ele correr até o carro do servo da viúva de Candace, pois ele é o que ama cavalos, então deveria correr muito. Natanael, seu nome significa presente de Deus. Esses dois eram conhecidos, eram amigos e foram chamados, separados e escolhidos por Cristo. Filipe logo convoca o seu amigo Natanael, porque quem é amigo vai te levar até Deus, vai te impulsionar, vai te orientar, vai te inspirar, vai te incentivar a ir até o Senhor, a buscar, a conhecer. Assim fez Natanael, assim fez Filipe para com Natanael. E o levou a Jesus, versículo 42.
Incrível que Pedro foi apresentado pelo seu irmão André. Provavelmente Pedro fora junto com Filipe, e Filipe foi até Natanael, que estava ali na Galileia. A cidade de onde era Filipe era a mesma de André e Pedro, que significa a casa da pesca ou a casa do pescador, Betsaida. E Jesus vai na casa do pescador para pescar, porém pescar homens. O texto aqui nos mostra que Filipe, quando diz a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu em Deuteronômio e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael logo diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois a fama de Nazaré neste tempo era terrível. Os beberrões, os homens mais violentos, depravados, habitavam em Nazaré. A fama da cidade não era boa, porém o santo, o perfeito, o que não pecou, cresceu lá, veio de lá. A Bíblia diz que quando Jesus vê Natanael, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, isto é, um verdadeiro israelita cumpridor das leis, um verdadeiro israelita que não há mancha nem mácula, que não há nada que abone a sua conduta. Jesus conhece o homem, Jesus conhece o caráter de cada um. Quando Natanael ouve isso, ele faz uma pergunta. Natanael olha para o Senhor e diz: de onde me conheces tu? Como sabe que sou assim? Jesus conhece a minha vida, ele conhece a sua vida, as minhas atitudes, as minhas obras, as suas obras. Jesus lhe traz uma revelação, algo que, segundo alguns eruditos, ninguém conhecia a não ser Natanael e os seus pais. Cerca de quase 30 anos atrás, as crianças estavam sendo mortas, todos aqueles que nasceram meninos, pois Herodes o Grande assim ordenou que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortos, porque o nascimento do Cristo, do Messias, assombrou a nação, trouxe esperança para os pobres. E os reis magos que vieram do Oriente foram divinamente avisados para não voltar até Herodes, pois Herodes havia dito que queria ir conhecer a criança, para também adorá-lo. Porém, era mentira, ele queria matar a criança. E assim os anjos, o Senhor revelou em sonho aos reis magos, e ambos voltaram por outro caminho para a sua terra. Herodes, então, vendo passar o tempo, mandou assassinar as crianças de 3 ou 2 anos para baixo. Segundo alguns historiadores, muitas crianças fugiram, porém, algumas mais pobres, os seus pais esconderam as suas vestes, esconderam o seu alimento, esconderam tudo, como Natanael, segundo alguns historiadores, fora escondido debaixo de uma figueira, e ali sua mãe o alimentava. Provavelmente, quando os guardas de Herodes chegaram na sua casa, não acharam a criança e foram embora. E ali Deus guardou, Deus protegeu. Deus é quem nos conhece. No Salmo 139, nós vemos o Senhor revelando, versículo 16: os meus olhos, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Isto é, Deus nos conhece desde o ventre. Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que saísse da madre, te santifiquei, te ungi, te escolhi. Antes que saísse da madre, eu separei, te santifiquei. As nações vos dei por profeta, isto é,
Deus nos chama, Deus nos conhece, Deus nos escolhe ainda em formação, ainda informe, como diz o salmista no Salmo 139. E Natanael já era um escolhido por Deus. Por isso Jesus revela: antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Ninguém sabia, ninguém ouviu. Isso foi oculto. Por isso, Natanael, nem o próprio Natanael viu. Ele era criança, ele era um bebê. Os seus pais provavelmente lhe contaram. E quando Jesus revela isso, Jesus deixa Natanael surpreso de uma forma que ele diz: Rabi, isto é, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Deus a tudo vê, Deus a tudo conhece, Deus sabe quem somos nós, Deus nos escolhe, Deus nos oculta, Deus nos protege, Ele zela, Ele vela para conosco. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. João 15,16, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Natanael logo fica surpreso. E aí o Senhor lhes revela, continua a revelação. Crês só porque te disse, viste debaixo da figueira? Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Isto é, a partir de agora, o céu está aberto. O céu, isto é, a revelação, os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres, as curas estão diante de vós. Abrace, agarre. Jesus falava do que eles iriam ver através do seu ministério, através da sua vida, e eles dariam continuidade. Natanael fora um dos 12, foi um dos apóstolos que saíra para pregoar o evangelho nos 4 cantos do mundo. Natanael, escolhido, presente de Deus, não poderia ser morto. Se o seu nome significa presente de Deus, ele não poderia ser morto por Herodes. Então, os seus pais esconderam o presente e Jesus, na hora certa, foi atrás, foi vocacioná-lo para o ministério. Natanael abraçou, Natanael creu, Natanael tomou posse. Jesus, assim como fez com Natanael, ele fez, ele faz, ele continua, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim ele faz na minha vida, assim ele faz na sua vida. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Shalom.